Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu trouxe para você 5 bons fundos imobiliários que estão pagando mais do que a Selic. E como atualmente a Selic está em 12,75%, os fundos imobiliários presentes nesse vídeo estão pagando mais de 13% ao ano. E como eu não gosto de ficar enrolando, vamos para o primeiro fundo imobiliário, que é o famoso CPTS11. Ele é um fundo imobiliário que teve seu início em agosto de 2014, é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração e escrituração de 0,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de gestão de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, menos os custos de administração e de escrituração. Por enquanto está tranquilo, são taxas bem razoáveis. E entrando já dentro do portfólio do fundo, como ele é um fundo imobiliário de papel, ele possui a maioria do seu portfólio em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, mas ele possui uma grande parcela do seu portfólio em cotas de outros fundos imobiliários. Quando a gente olha aqui a exposição por segmento, temos 34,5% em cotas de outros fundos imobiliários, esse aqui é um pequeno caixa do fundo imobiliário, e cerca de 65% alocados em CRIs de diversos segmentos. Vamos entrar aqui então dentro do portfólio do fundo para a gente ver quantos ativos que ele possui em carteira. E em relação aos CRIs, ele possui 37 CRIs em seu portfólio em diferentes segmentos. Temos aqui logístico, industrial, shopping, varejo, comercial, educacional, residencial, loteamento, sendo que preponderantemente os CRIs desse fundo são logístico e de shopping, que pega aí aproximadamente 40% do portfólio de CRIs do fundo imobiliário. Já em relação aos fundos imobiliários que o fundo detém participação, temos aqui que ele possui participação em mais de 30 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aqui na tela. Então, o fundo imobiliário possui uma grande diversificação de ativos, o que dá aí uma certa segurança para o cotista. E em relação aos dividendos que ele vem pagando, temos que nos últimos 12 meses ele entregou cerca de R$ 12,46, o que dá um dividend yield de 13,25%. E em relação ao seu preço, quando a gente pega o valor de mercado do fundo e divide pelo valor patrimonial atual, temos aí que ele está com cerca de 1% apenas de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Conforme você viu, o CPTS11 é um bom fundo imobiliário e está basicamente aí no preço justo. Vamos então ao segundo fundo imobiliário. E cara, eu aproveito que eu tô olhando aqui para você, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais notícias a respeito de fundos imobiliários, o convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você sempre receber as notificações quando eu vier a postar algum vídeo. Mas vamos lá falar do segundo fundo imobiliário desse vídeo, e aqui eu tô falando do velho VRTA11, um fundo imobiliário administrado pelo Banco Fator e gerido pela Fator Administração de Recursos, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1% ao ano, que também é uma taxa bem tranquila para o segmento aqui de fundos imobiliários de papel. Em relação ao seu portfólio, temos que 83,5% dos seus recursos ele aloca em CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, é um nome bonito aí para crédito imobiliário, cerca de 9,9% em cotas de outros fundos imobiliários e ele ainda possui um caixa em torno de 6,7%. Vamos então direto ao ponto, mergulhar dentro desses ativos do fundo imobiliário para a gente ver quantos que ele possui. Em relação aos CRIs, ele possui 65 CRIs no seu portfólio. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. E em relação aos fundos imobiliários, ele possui alguns fundos imobiliários, são todos esses que você está vendo aqui na tela. Então, o fundo imobiliário, o VRTA11, possui aí em torno de 70 ativos no seu portfólio, o que é uma excelente diversificação. E em relação aos dividendos que ele vem pagando, temos aqui que nos últimos 12 meses ele entregou R$ 13,73, o que dá um dividend yield de 13,88%.
e isso aqui é acima da taxa Selic atual. E em relação ao seu preço, temos aqui que quando a gente divide o valor de mercado pelo valor patrimonial, o fundo imobiliário está com cerca aí de 2% apenas mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Então, na minha visão, está bem tranquilo. Esse fundo imobiliário, na minha visão, é um bom fundo imobiliário. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu estou dando aqui apenas a minha opinião. Dito isso, vamos para o terceiro bom fundo imobiliário, na minha opinião, que é o velho BCRI11, que carinhosamente eu chamo de BCRI11. Ele é um fundo imobiliário também de papel, é administrado pela BRL Trust e gerido pela Banestes, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Partindo então ao portfólio do fundo, do BCRI11, temos aqui que cerca de 87% ele aloca em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, afinal ele foi feito para isso, Temos aí também que o fundo possui 10% em cotas de outros fundos imobiliários e aqui um pequeno caixa de 2,4%, que deve estar alocado aqui em fundos de investimento. Vamos então entrar dentro do portfólio do fundo para a gente ver quantos ativos que ele possui em carteira. E em relação aos CRIs, temos que o fundo imobiliário possui mais de 60 CRIs no seu portfólio. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. E em relação aos fundos imobiliários, ele possui cotas de 4 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí na tela, além de um pequeno caixa em torno aí de 2,4%. Então, conforme você viu, o BCRI11 também possui uma excelente diversificação de ativos. E em relação aos dividendos, nos últimos 12 meses, o BCRI11 pagou R$ 14,89, o que dá um dividend yield de 13,89%, o que é mais do que a taxa Selic atual. E em relação ao seu preço, quando a gente divide o valor de mercado dele pelo valor patrimonial, temos que o fundo imobiliário está com apenas 1% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Por enquanto, na minha visão, está bem tranquilo. Você viu que o fundo imobiliário aqui é bem diversificado. Na minha visão, é um bom fundo imobiliário. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Vamos então ao quarto fundo imobiliário. Você está vendo que eu não gosto de ficar enrolando, Então, se você quiser aí conteúdo direto ao ponto, cara, te convido aqui novamente, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ficar por dentro quando eu soltar vídeos aí a respeito de fundos imobiliários. Vamos lá então que eu vou falar do VGHF11, que apesar de eu considerar um bom fundo imobiliário, eu não me exporia tanto, porque o fundo imobiliário é relativamente novo. Ele teve seu início em fevereiro de 2021, ou seja, ele está aí há mais ou menos um ano no mercado e a gente ainda não teve todo aquele histórico para saber aí da performance do fundo imobiliário no longo prazo. Mas tranquilo, o fundo imobiliário possui uma boa diversificação de ativos. Mas vamos com calma falar aqui da gestão do fundo. Ele é gerido pela Valora e administrado pelo banco da Ecoval, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com um valor mínimo mensal de R$10 mil. E um detalhe importante é que se o fundo imobiliário cobra uma taxa de performance 20% sobre o que excedeu o IPCA, que é um índice de inflação, mais a média do yield anual do IMA B5 no semestre civil anterior, com um valor mínimo de IPCA mais 3% ao ano. Então aqui esse fundo imobiliário possui aí essa taxa de performance que os outros fundos imobiliários não possuem, mas por enquanto está bem tranquilo, já que quando a gente olha os ativos do fundo imobiliário, a gente vê que ele possui ativos que outros fundos imobiliários não tinham. Vejamos aqui, cerca de 66% em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, mas o fundo possui aí 6,2% em fundos de investimento em direito creditório, cerca de 10,7% em cotas de outros fundos imobiliários e ele possui até mesmo ações. 7% do portfólio do fundo ele aloca aí em ações, além de deter 1,8% em sociedade de propósito específico e um caixa em torno de
8,4%. Então esse fundo imobiliário, você já viu, ele possui uma variedade enorme de classes de ativos. Vamos então mergulhar dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber quantos ativos que ele possui. Vamos lá então. Em relação aos CRIs, o fundo imobiliário possui 26 CRIs no seu portfólio. São todos esses que você está vendo aí na tela. Em relação aos fundos de investimento em direito creditório, ele possui esses 5. Já em relação aos fundos imobiliários, ele possui cotas de mais de 19 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo passar aí na tela. Em relação às ações, ele possui essas 6 ações e sociedade de propósito específico, ele faz parte aí de 4. Ou seja, no total, o fundo imobiliário possui aí 60 ativos, o que é uma excelente diversificação de ativos. E em relação aos dividendos que o fundo vem pagando, temos aqui que o fundo imobiliário no último ano pagou R$ 1,67, o que dá um dividend yield de mais de 16,72%. Então aqui você já viu, esse fundo imobiliário pagou bem mais do que os outros. Logicamente o risco dele é maior, por isso que eu não me exporia tanto. Mas aqui eu falo a respeito de mim, porque aqui eu não posso fazer recomendação de investimento. E quando a gente faz aquele velho PVP, né, divide aí o valor de mercado pelo valor patrimonial, temos aí que o fundo imobiliário está com PVP de 1,06, ou seja, está em torno aí de 6% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas ele possui aí todos esses ativos e, na minha visão, é um bom fundo imobiliário. Está só um pouquinho mais caro, mas na minha visão, até 1,1 é tranquilo. Mas para quem quer aí PVP abaixo de 1, esse fundo imobiliário já não se torna tão bom assim, né? E eu falo isso porque aqui eu faço esses vídeos, não é para mim. Eu dou aqui a minha opinião, mas eu faço esse vídeo para vocês e eu sei que tem gente que não gosta quando o PVP está acima de 1 ou acima de 1,05 ou acima de 1,1. Na minha visão, até 1,1 é bem tranquilo. Dito isso, então vamos para o quinto fundo imobiliário desse vídeo, que eu já falei dele várias vezes aqui no canal. Falei inclusive que ele tem potencial, mas a gente tem que ir na calma porque ele também tem um certo risco um pouco maior do que os outros, porque ele é um pouco recente. E aqui eu estou falando do VSLH11. Ele teve seu início em dezembro de 2020, ou seja, está aí no mercado há mais ou menos 1 ano e meio. Ele é gerido pela R Capital e administrado pela Vortex, que cobram as seguintes taxas. Temos aí uma taxa de gestão e administração que varia de 0,8% a 1% sobre o patrimônio líquido do fundo ou sobre o valor de mercado do fundo, e uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, mais 4% ao ano. Apesar de eu não ser muito chegado em taxa de performance, essa aqui na minha visão está bem tranquilo. Vamos então direto ao portfólio do fundo imobiliário. Como ele é de papel, temos aí que 85,5% ele aloca aí em certificado de recebíveis imobiliários, mas como todos os outros, ele tem um pezinho ali em cotas de outros fundos imobiliários, cerca de 8,2%, mas ele também possui 6,3% em caixa que pode usar aí para comprar mais ativos ou até mesmo aumentar a posição aí em algum ativo que ele já possui. Vamos então mergulhar aqui dentro do portfólio para a gente saber quantos ativos que o VSLH11 possui em carteira. Em relação aos CRIs, temos que o fundo imobiliário possui 38 CRIs no seu portfólio. São todos esses que você está vendo aí na tela. Em relação aos fundos imobiliários, ele possui apenas um fundo imobiliário em carteira. É um fundo imobiliário fechado, que é aqui o XBXO11, que apesar de ter dado uma treta aí passada a respeito disso lá no HCTR11, na minha visão, o fundo imobiliário aqui é bem tranquilo, porque ele não tem aí uma grande exposição nesse fundo imobiliário. Ele pega aí em torno de apenas 8%. Com o tempo aí, com o fundo imobiliário fazendo novas emissões de cotas, isso aqui tende a diminuir. Mas beleza, tranquilo. Vamos ver aqui quanto que o fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses, em torno aí de R$ 1,53, o que dá um dividend yield de quase 17%. Então você sabe, esse fundo imobiliário aqui também é um pouco mais arriscado do que aqueles primeiros que eu trouxe. Na verdade, quando você vê aí a ordem dos fundos imobiliários que eu trouxe, foi do menos arriscado para o mais arriscado. Vamos aqui então ver em relação ao seu preço, e quando a gente divide o valor de mercado dele
pelo valor patrimonial, temos aí um PVP de 0,9, ou seja, ele está em torno de 10% de valor mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Mas é aquilo que eu falei, foi devido àquela treta do XBXO11 que até mesmo derrubou a cotação lá do HCTR11, mas quando a gente tem aí uma boa carteira de investimento bem diversificada, a gente pode ter esse pinguinho aí da carteira em ativos um pouco mais arriscados, que é o caso desse fundo imobiliário, que é o caso aqui também do VGHF11. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é recomendação de investimento, eu estou trazendo aqui apenas a minha opinião e alguns fundos imobiliários que eu considero bom. E aqui em cima já está aparecendo para você a respeito de outros ativos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Fico por aqui e até mais.